Para os que não me conhecem, sou o pastor Luiz Carlos de Freitas, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Fátima, aqui no estado da Bahia. Neste domingo, estamos estudando a revista da PSC, Pastor Silas. A CPAD por causa da pandemia, não publicou a lição do terceiro trimestre e estamos estudando Carta aos Romanos, né, da PSC. A lição de número 3, Fé versus Obras. O texto áureo, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Verdade prática. O que nos justifica diante de Deus é a fé em Cristo Jesus. Vamos deixar a leitura devocional, né? Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 3, versículo 22 a 26. Você que não tem a revista pode nos acompanhar com a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Romanos 3, a partir do versículo 22 até o 26. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, e quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Na lição deste domingo, nós teremos, logo após a introdução, nosso primeiro tópico, que irá tratar sobre a justiça dos judeus. O primeiro subtópico, o juízo imparcial de Deus, Romanos 2, de 1 a 29. O segundo subtópico, todos são pecadores, Romanos 3, de 1 a 18. E o terceiro subtópico, os judeus não são exceção. No segundo tópico, estudaremos o perdão dos pecados. Primeiro subtópico do segundo tópico, a justificação pela fé, Romanos 3, 21 a 31. No segundo subtópico do segundo tópico, a propiciação, Romanos 3, 23 a 28. Terceiro subtópico do segundo tópico, Deus de todos, Romanos 3, 29 a 21. Terceiro tópico, Abraão, o pai da fé. Primeiro subtópico do terceiro tópico, Abraão justificado pela fé, Romanos 4, verso 1. Segundo subtópico do terceiro tópico, fé imputada como justiça, Romanos 4, versículo 4. Terceiro subtópico do terceiro tópico, pecados não imputados, Romanos capítulo 4, versículo 28 a 25. Na introdução, o comentarista da nossa lição diz o seguinte: na Palestina do primeiro século, havia discussão da preeminência da nação judaica sobre as gentias. Este era um assunto considerado realmente importante naquele período. Paulo argumentou que, em matéria de pecado contra Deus, Israel é tão pecadora quanto as demais nações. Então, esta discussão, né, sobre a nação de Israel, né, ter prioridade, né, nessa discussão de preeminência, né, como nação, os judeus, eles se achavam inimputável, né? Eles se achavam
que salvo uma vez, salvo para sempre, eles eram os filhos da promessa e estava tudo resolvido e podia pintar e bordar, que não tinha nada a ver. Porém, não existe ninguém que esteja imune ao pecado. Né? Pecou, está destituído da glória de Deus. Pecador pode ser judeu, pode ser gentil, não importa. O pecado contamina a todos que o praticam. Então, o nosso primeiro tópico fala sobre a justiça dos judeus. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o juízo imparcial de Deus. Paulo dirigiu a Israel a interpelação contida nos versículos 1 ao 29 do capítulo 2. Isso porque ele pôs à mostra nestes versículos uma estranha fraqueza humana, a tendência que temos de criticar todo mundo, menos a nós mesmos. Nós somos rigorosos em julgar os outros e condescendentes em julgar a nós mesmos. Né? Então, o apóstolo Paulo, aqui, ele mostra que a justiça de Deus é imparcial. Tá? Como diz um ditado popular brasileiro, o pau que bate em Francisco, bate em Chico. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Pecou, é réu do juízo, independente de que nação seja. O segundo subtópico do primeiro tópico nos diz que todos são pecadores. A passagem de Romanos capítulo 3, versículo de 1 a 18, nos assegura que nada, nem mesmo o nosso pecado ou rebeldia, pode anular as promessas feitas por Deus a nós. Romanos capítulo 3, versículo 3. Contudo, a segurança advinda do versículo 3 é quebrada na sequência do texto, quando Paulo afirmou que todos somos pecadores e ninguém poderia fugir deste estado. Não há nenhum justo, nenhum sequer, conforme Paulo afirma em Romanos capítulo 3, versículo 10. Pois bem, então se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Isso o apóstolo Paulo está chamando a atenção a priori à igreja de Roma e como, por providência de Deus, né, foi permitido estar no canon da Bíblia Sagrada para estender a todos nós. Que não existe ninguém privilegiado, que todos pecaram. Quando Deus chamou Abrão da terra de Ur dos Caldeus, para dele fazer um novo povo especial, zeloso e de boas obras, toda a aliança que Deus fez com a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com a nação de Israel por intermédio de Moisés, foi: enquanto eles permanecerem na obediência, enquanto eles obedecerem à palavra, os estatutos de Deus, beleza, estava tudo certo. Mas na hora que desobedecesse, seria punido. E que todos necessitavam de um resgatador. Todos pecaram. Então, Jó, ele nos deixou bem claro no capítulo 19, versículo 25 do seu livro. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Todos os santos da velha aliança, eles morreram convictos de que eram pecadores e que necessitavam de um resgatador. Necessitava de um que pagasse pela sua culpa. E isso sucedeu na plenitude do tempo, quando Deus enviou o seu Filho para que ele nos resgatasse com o seu sangue. Tá certo? Então, todos são pecadores.
O terceiro subtópico do primeiro tópico, os judeus não são exceção. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20. Paulo afirmou que os judeus seriam condenados de forma maciça, porque as Escrituras declaravam isso. Eles deveriam, acima de tudo, dar atenção ao que Paulo apresentou como a intenção geral das Escrituras, tornar todos os homens indesculpáveis. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estão pedindo para aumentar o volume. Se porventura ainda não estiver bom, eu vou ter que tirar o fone, porque eu botei o fone para melhorar, né? Então vamos lá. Os judeus não são exceção, né? Ora, quando Deus chamou Abrão da terra de Ur dos Caldeus para ele fazer um povo seu, um povo para que lhe adorasse e lhe prestasse culto, obviamente, o objetivo de Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória dele. E até então, todas as nações, todos os povos, adoravam tudo, menos o Senhor. Então, Deus, ao chamar Abraão, Deus fez uma nação de adoradores. Porém, todos, judeus, gentios, todos que servissem ao Senhor, teriam que ser santo. E o que quer dizer santo? Separado do pecado, separado da prostituição, separado da idolatria. Então, os judeus não são exceção. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículos 19 a 20, Paulo afirmou que os judeus seriam condenados de forma maciça. Por quê? As Escrituras declaravam isso. Tá? Assim como o Evangelho se diferencia das demais religiões mundanas por sua origem, há também um grande contraste em sua mensagem. Amém? Então vamos agora para o segundo tópico, o perdão dos pecados. O primeiro subtópico diz a justificação pela fé. O termo justificação na teologia paulina é o ato de Deus justificar o transgressor. Não se refere só ao perdão, mas ao ato de se declarar justo. O homem que deveria ser punido desta maneira, Deus declara que o mais vil e impuro pecador, ao se arrepender, passa a ser considerado por Deus como santo, justo e puro. Deus justifica o pecador que crê e aceita o seu Filho Jesus como seu Salvador pessoal. Nisto se resume a doutrina paulina da justificação pela fé. Antes da Reforma Protestante, com a fixação das 95 teses de Lutero na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, essa doutrina tinha sido abandonada, pois a Igreja Católica Romana havia saturado os seus fiéis com a ênfase na autojustificação por intermédio das boas